Então, bora ver aqui a sintaxe básica do VHDL. Então, basicamente, a linguagem ela foi criada para poder simular ou fazer a síntese de circuitos. Então, você vai ter alguns construtores da linguagem que são específicos para simulação, outros para síntese, e claro que vai ter um conjunto lá de construtores que serve para ambos os casos. A linguagem ela não é acessível à caixa, então você pode escrever maiúsculo, minúsculo, sintaxe de camelo, da forma que você quiser, não vai diferenciar. As sentenças têm que terminar com ponto e vírgula, né, diferentemente de Python e outras linguagens que vocês estão acostumados, então tem que lembrar de colocar o ponto e vírgula. Os comentários são comentários só de linha simples, são 2 tracinhos para fazer os comentários. Os elementos são delimitados, né, vão ser separados por vírgulas. Quando eu quero atribuir um valor a um sinal, eu vou usar o operador flecha, né, que é o menor ou igual. Né, esse operador que vai permitir fazer essa atribuição de valores. E os nomes têm que começar por letras, não pode começar por caracteres especiais nem números, tá? Eu vou dar uma olhadinha rapidinho com vocês. Nas unidades de projeto, né, do VHDL. Então, a primeira unidade é a entidade. Então, aqui eu tenho a sintaxe bem completa da entidade, né, para algumas versões do VHDL. Eu não vou me alongar nisso aqui, eu vou me alongar mais no exemplo, tá? Então, a entidade, lembrando o que ela é. Ela vai descrever quais são as interfaces daquele componente que você quer criar. Então, o VHDL é uma linguagem baseada em componentes. Então, eu quero criar um componente, um circuito, né? Então, esse circuito vai ter uma interface com o mundo externo dele, de entrada ou de saída, né? Pinos de entrada ou pinos de saída. E aqui a entidade ela permite indicar como é que vai ser essa interface. Então, eu tenho a palavra reservada entity, eu coloco o nome da minha entidade, no caso aqui ele colocou porta engine e is. E aqui dentro eu vou poder declarar quais são as portas que fazem parte dessa entidade. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui, ó, port, e aí eu coloquei AB, né, 2 pontos, in, para indicar que são dois pinos de entrada, 2 portas de entrada, e o tipo, std_logic, que é um tipo que é padrão do I3E, né, ele vem nessa biblioteca aqui, ó, a 1164, I3E 1164, e esse tipo a gente vai utilizar quando está interessado em implementar entradas que são binárias, tá? Depois a gente vai ver com mais detalhes mais à frente como é que são os tipos de dados no VHDL. Agora basta entender que quando eu quiser declarar um bit, eu vou usar esse tipo de dado. Aí eu tenho aqui o X, que é uma saída, né? Tem aqui out escrito, também do mesmo tipo. Aí ele finaliza end entity e coloca o nome da entidade, tá? Basta isso. Prosseguindo. Para eu poder especificar meu componente, eu preciso descrever a parte funcional, né? A parte que vai processar as entradas para gerar saídas, tá? E essa parte é a arquitetura. Em um projeto, uma entidade pode ter várias arquiteturas. Então, às vezes, você cria uma arquitetura para fazer uma simulação mais rápida, às vezes tem uma arquitetura para síntese, às vezes quer uma arquitetura para rodar no FPGA ou em outro dispositivo. Então, depende do que você está fazendo. No nosso curso, cada entidade vai ter apenas uma arquitetura. A gente não vai fazer várias arquiteturas porque a gente vai trabalhar num nível muito introdutório da linguagem. Então, como é que é definida a arquitetura? Então, eu tenho aqui, ó, a palavra reservada architecture. Eu coloco o nome para minha arquitetura, visto que pode ter várias arquiteturas. Of, especifico qual a entidade que ela faz parte, está ligada. Is. E aí, begin é aqui dentro que eu vou declarar, né, o que acontece na minha arquitetura. Lembrando que, nesse tipo de projeto, está trabalhando com hardware. Então, quando a gente trabalha com hardware, as coisas são concorrentes. Então, as sentenças dentro de uma arquitetura, elas são concorrentes. Significa o quê? Que não importa a ordem, elas vão ser avaliadas de maneira sequencial, tá? Então, quando você vê essa sentença aqui, X recebe A AND B, ela está dizendo o quê? Está dizendo para a ferramenta, crie uma porta I, conecte as entradas A e B nas entradas da porta I e a saída X na saída da porta I. É isso que ele está falando, tá? Então isso aqui não tem nada a ver com linguagem de programação. Eu não estou dando não é uma etapa dentro de um algoritmo. É realmente a descrição de como é que esses componentes, de como é que essas entradas e saídas estão conectadas. Seguindo aqui. Tem essa figurinha, ela está um pouco zoada, né? Mas era para ser aqui o símbolo da entidade aqui em cima. Aí eu tenho as minhas entradas, input do 1 ao N. Aí eu tenho as saídas, output do 1 ao N. Isso aqui é o que vai aparentar. Então, quando fazendo uma correlação, quando você trabalha com eletrônica, você vai pegar lá o componente, né, o encapsulamento, e você vai ver que o encapsulamento aquilo é como se fosse sua entidade. O que está dentro lá do
do componente, você não consegue enxergar. Você enxerga só os pinos de entrada e os pinos de saída. O que está dentro aqui no VHDL a gente chama de arquitetura. Aí na arquitetura que você vai definir quais são os componentes que fazem parte, né? Como é que eu consigo construir aquele componente, fazer o comportamento, né? A estrutura que ele demanda. Tá ok? E por último, a minha última unidade de projeto aqui, acho que é a penúltima na verdade, acho que tem mais uma, é o configuration. Então, como eu falei para vocês, como a gente pode ter várias arquiteturas em uma entidade, o configuration é utilizado no ambiente de simulação para poder dizer, olha, eu quero utilizar essa arquitetura nesse momento. Então, ele simplesmente indica, ele faz a ligação de uma arquitetura com a entidade, né, que foi declarada para ele. Falar um pouquinho sobre as bibliotecas, tá? Então, normalmente quando a gente trabalha com o desenvolvimento de software, desenvolvimento de circuitos, a gente sempre vai contar com bibliotecas, tá? Por quê? Porque tem alguns problemas que já foram resolvidos, tem alguns componentes base que já estão lá que nós podemos utilizar, alguns tipos de dados definidos, funções, procedimentos, e a gente pode reaproveitar isso. Então, basicamente as bibliotecas servem para isso, para a gente poder reaproveitar código que já foi criado, e esse código ele é genérico o suficiente para poder atender diversos requisitos de diferentes projetos. Tá? Então, na minha biblioteca, né, eu vou ter pacotes, né? Então eu tenho pacotes padrões, né, eu tenho pacotes que podem vir da ferramenta própria que eu estou utilizando. Então, quando você vai usar uma ferramenta, por exemplo, um Model Sim da vida, ou então Quartos, que são ferramentas que você utiliza para poder trabalhar com VHDL, o próprio fabricante da ferramenta, né, da ferramenta CAD, né, que te auxilia ao projeto computador, ele te dá, né, alguns pacotes específicos. E você vai ter as ferramentas do D3E, que são ferramentas padrões, que aí você encontra em todas as ferramentas de desenvolvimento. Tá? E além dessas ferramentas, você vai ter suas próprias ferramentas, né, suas próprias bibliotecas. Né? Então, conforme você vai evoluindo, você vai construindo o código e, dependendo do projeto que você vai realizar, você pode criar suas bibliotecas para poder, né, juntar ali os tipos de dados, as funções que você mais precisa.